Aleluia. Gostaria de falar hoje aqui sobre o primeiro e o último. Esse é o tema desta noite. Primeiro e o último. Amados, a Bíblia fala em sua palavra de dois Adão. Ela fala do primeiro Adão. E esse primeiro Adão, amados, ou seja, a palavra Adão, o nome Adão, ele tem um significado, essa palavra, esse nome, que significa originador de raças, originador de espécies. A palavra Adão significa terra. O nome Adão significa terra, terra vermelha. Hoje eu estou meio chorão, então não se constrange, nem ligue para isso. O Espírito Santo é lindo, é maravilhoso. E o nome Adão significa terra, terra vermelha. E nós vemos na sua palavra que ele veio do pó da terra. Mas também significa originador de raças. Deus, ao criar o homem, amado, ele tinha como projeto no seu coração, ele tinha como um plano, como um sonho no seu coração, que o homem reproduzisse, enchendo toda a terra. Enchendo toda a terra. Esse foi o propósito de Deus desde o início, que o homem enchesse toda a terra, enchendo de pessoas iguais a Adão e Eva. Iguais a Adão e Eva. Ele tinha como um propósito encher a terra de pessoas, a sua imagem e a sua semelhança. Deus criou Adão e Eva como a sua imagem e a sua semelhança. E disse para eles: agora vocês devem multiplicar, encher a terra, semelhante a vocês, porque vocês são semelhante a mim. Vocês são semelhante a mim. Então, as pessoas serão semelhantes a ele. A partir de Adão e Eva, se multiplicaria toda a terra, semelhantes a Deus, a imagem de Deus. Como diz lá em Gênesis 1:27, a palavra de Deus diz assim, Gênesis 1:27. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. Gênesis 1:27. Ali está 12:7. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou, a sua imagem, a sua semelhança. Por quê? Porque havia o plano de Deus. O plano de Deus. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar hoje. Sobre o plano de Deus. Amados, Deus tinha um plano perfeito. Desde o início, quando Deus criou todas as coisas. Sempre o plano de Deus foi perfeito. Os pensamentos de Deus sempre foram e sempre serão, sempre são pensamentos de paz, pensamentos de vida. Nunca passou na mente de Deus que o homem vivesse aqui na terra em conflitos, em guerra, em dores, com enfermidades. Nunca passou na mente de Deus. Nunca. Nunca teve sequer um pensamento assim, eu vou criar, mas de repente não vai dar certo. Nunca. Nunca passou esse pensamento. O propósito de Deus era que Adão e Eva tivessem seus filhos, segundo a sua imagem. Assim como eles eram a imagem de Deus. Assim como eles eram a imagem de Deus. Que eles dessem sequência de que todos os seus filhos tivessem a imagem e semelhança do próprio Deus. Tivesse o seu poder, tivesse o seu domínio, tivesse a sua sabedoria, tivesse a sua capacidade. Tudo o que Deus tinha estaria
sobre todas da descendência de Abraão e de Eva. Tudo. Conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Este era o sonho de Deus, este era o plano de Deus. Ou seja, como Adão já tinha a imagem e semelhança de Deus, os filhos dos filhos, dos filhos, dos filhos, dos filhos e dos filhos, até chegar em nós. Todos seriam a imagem e semelhança de Deus. Todos, todos. E assim Deus teria uma família sobre a terra. Então, esse sempre foi o plano de Deus sobre a terra. Que uma família fosse formada. A sua imagem, a sua semelhança. Uma família fosse formada. Uma família constituída de reis e sacerdotes. Família de Deus. Amados, vamos acompanhar ali o que diz em Efésios 2, versículo 19. Diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Membros da família de Deus. Lá em Efésios 3,15, diz assim: do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Nós vemos nesse texto que Deus tem uma família nos céus. É a Bíblia que diz, é a sua palavra que diz que Deus tem uma família no céu. E Ele gostaria também que existisse uma família, a sua imagem, a sua semelhança, também aqui na terra. Esse sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o plano de Deus. Sempre foi o seu plano que a sua família fosse constituída aqui na terra, assim como é no céu, como Ele tem no céu. Quando Jesus ensina aquela oração que diz assim, que a sua vontade seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Ou seja, sempre foi o propósito de Deus, sempre foi o plano de Deus, assim como é no céu, que fosse na terra. Ou seja, assim como é Ele, que fosse todos da sua família, todos, a sua imagem, a sua semelhança. A sua imagem, a sua semelhança. O plano de Deus, amados, então, nós podemos, resumir nessa introdução, que o plano de Deus sempre foi perfeito. Sempre. Sempre foi perfeito. É isso que nós precisamos entender, que isso é a bondade de Deus, isto é o amor de Deus por todos nós. O plano dele é perfeito para conosco, é o seu próprio amor para conosco. Este é o desejo de Deus, isso é o que está no seu coração. Isso é o que está no seu coração. Mas depois de tudo isso que Ele criou, como Ele não é um Deus que cria algo para que a gente venha cumprir e amarre o nosso pescoço com uma coleira e faça com que a gente, agora eu quero que você faça isso, agora eu quero que você faça aquilo, agora eu quero que você vá para cá, não, agora eu quero que você vá para lá. Deus não é um Deus assim. Mesmo Ele criando tudo perfeito, mesmo Ele fazendo tudo perfeito, Ele fez com que os seus filhos, com que a sua família, cada membro da sua família, decida o que lhe apraz, decida o que deseja. Isso é amor, amados. Isso é amor para comigo, para com você. É o puro amor de Deus. Só que nós vemos lá no início que houve uma escolha no plano de Deus. No plano de Deus que sempre foi, que sempre será perfeito, existe o lado nosso. Existe o lado que partiu de Adão, que partiu de Eva. Houve uma escolha, e esse é o segundo ponto meu, uma escolha. Amados, abra sua Bíblia ou acompanhe ali no telão, Gênesis 3:23, que diz assim: por isso o Senhor Deus
o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Adão teve uma escolha. Adão teve uma escolha. Adão, e com essa escolha, né, ele foi ali, como se expulso do Éden, Deus o mandou embora. Imagine vamos tentar imaginar. Que triste esse momento, amados. Que triste esse momento, onde o homem tinha tudo perfeito, tudo à disposição, tudo para desfrutar. E de repente, ele tem uma escolha. Ele escolhe desobedecer. Ele escolhe não dar bola para aquilo que Deus falou. Não faça, pode fazer tudo isso aqui, mas isso aqui, não toque nisso aqui. Isso aqui não é para você. Isso aqui não é para a minha família. Isso que está aqui, só isso aqui não é para a minha família. Mas Adão, como a gente já conhece a história, né? Ele escolheu, teve sua escolha. Depois de todo o plano perfeito de Deus, né, ao homem, infelizmente, né, uma escolha diferente do plano perfeito. Essa escolha não tem como partir de Deus, mas partiu de Adão. Mesmo Adão estando ali, em contato com a perfeição, mesmo Adão sendo algo ali, tendo todos os dias ali um momento com aquele perfeito, com aquele que é perfeito. Mesmo assim, Adão não quis permanecer na sua presença. Não quis permanecer no que é perfeito. Não quis permanecer naquilo que era o que realmente era tudo para ele. E ele não quis, né? Ele simplesmente quis se afastar, simplesmente não quis desobedecer. E isso, né, trouxe consequências trágicas. Eles escolheram ser independentes, escolheram a separação de Deus, escolheram que seus filhos agora não sejam mais semelhantes com a imagem e semelhança do próprio Deus. Mas com essa atitude deles, eles escolheram que seus filhos tivessem apenas a sua semelhança, a sua imagem. Ou seja, a imagem do seu pai Adão, da sua mãe Eva. Essa foi a escolha deles, né? Escolheram ou seja, agora seus filhos nasceram na semelhança de pais, pecadores, caídos, não mais como reis e sacerdotes. Agora toda a humanidade já não seria mais vista como reis e sacerdotes. Ele escolheu outro plano para a sua vida. Não quis o plano perfeito. Não mais o plano perfeito, não mais o plano de Deus. Por causa dessa escolha, seus filhos assumiram uma herança diferente da herança do pai. Uma herança que não é perfeita. Uma herança que não é do próprio Deus. Ou seja, escolheram a herança dos seus pais terrenos. Mas isso por escolha dos seus próprios pais. Foi por causa dessa escolha que o governo da terra, né, passou para as mãos de Satanás. Foi por causa dessas escolhas. Romanos 5, versículo 15 diz assim: entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Com a transgressão de Adão, nós começamos a viver debaixo do governo da morte, da opressão, da angústia, da tristeza. Por causa da transgressão de Adão, tivemos tudo isso. Vamos para 1 Coríntios, hoje nós vamos dar uma passeada, né, gostosa pela Bíblia. 1 Coríntios 15, 48 e 49, diz assim: os que são da terra são semelhantes ao homem terreno.
os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Assim como tal, a palavra diz ali, assim como tivemos, ou seja, assim como, tal qual, semelhantemente, da mesma forma. Ou seja, igualmente, sem nenhuma mudança, sem nenhuma alteração. Sem nenhuma alteração. Também teremos a imagem do homem celestial. E nós vemos, né? Aqui nós temos a herança, né? Ali, quando Adão peca, quando Adão escolhe o que já falamos, vemos que, né, ali temos a herança do primeiro Adão, né, por causa do pecado. Adão tornou-se, então, a partir daquele momento, Adão se torna terreno. Separa-se de Deus, já não é mais celestial, já não tem mais o contato com o perfeito, com aquilo que é tudo que ele precisava, já não tem mais esse contato, e ele se torna um homem terreno, um homem limitado, um homem escravo, frágil, pequeno, e ele passou isso a todos nós. E essa herança nos obriga a aceitar a dor, a doença, a tristeza, a escassez, a guerra, o egoísmo, a violência, a morte, a seca, a enchente. Por isso, por uma escolha. Por uma escolha. E que agora, a partir da escolha, por essa escolha, quem gerencia, quem administra essa herança é o próprio Satanás e seus demônios. A partir de uma escolha, que antes dessa escolha era algo gerenciado, era algo administrado, tudo pelo próprio Deus. Tudo era administrado pelo próprio Deus quando Adão estava ali. E Deus falava para ele dar nomes e fazer tudo o que era ali conforme a vontade de Deus. Não mais isso, mas agora simplesmente caminhar como um homem limitado. Como um homem distante de Deus. E daí, já quem administra o passo a passo da humanidade através de Adão, já não é mais Deus, e sim Satanás e seus demônios. Porém, amados, nós damos graças a Deus que este Deus de amor, esse Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, esse Deus que é o próprio amor, não desistiu de nós. Ele não abriu mão do seu propósito, Ele não abriu mão do seu sonho, Ele não abriu mão do seu plano perfeito, não abriu mão. Vou adiante, Deus nunca teve um plano B. Jesus não é resultado de um plano B de Deus. Deus continuou com o seu plano, o mesmo plano lá do início, o plano A, único. Jesus faz parte do plano A de Deus. Jesus não é o plano B para as nossas vidas. Jesus não foi um escape de Deus. O plano que Deus tinha desde o início, quando criou todas as coisas, continuou. O mesmo plano, o plano A. E Ele enviou Jesus. Ele enviou Jesus. E a partir deste momento, é como se Deus acionasse, né? Como se Deus acionasse mais uma vez um Adão. E a Bíblia nos mostra que esse Adão é o último Adão. Não é o segundo, é o último. Mais uma vez, Deus aciona o seu propósito. Mais uma vez, Deus aciona o seu plano. O seu plano perfeito continua. O seu plano perfeito continua.
Deus aciona mais uma vez este Adão, mas agora não um Adão pecador, não um Adão que virasse as costas para esse Deus perfeito, não um Adão que pensasse duas vezes e buscasse aquilo que, entre aspas, fizesse eu conhecer algo que ele ainda não conhecia. Não, agora o último Adão, e esse Adão perfeito. Abram suas Bíblias, ou acompanhem ali, João 3,16, que diz assim: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu último Adão. Deus tanto amou o mundo que continuou com seu plano perfeito. Deus tanto amou o mundo que permaneceu com o seu sonho, que permaneceu com o seu projeto. Tanto amou o mundo. Amados, Jesus não veio para nos condenar. Ele veio e foi condenado em nosso lugar. O primeiro Adão fez uma dívida altíssima. O último Adão veio e pagou totalmente essa dívida. O primeiro Adão pecou e o último foi punido. O primeiro Adão se afastou de Deus e o último nos leva de volta para Deus. O primeiro Adão introduziu o pecado no mundo, o último Adão veio para tirar o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas foram curados, ou por suas feridas fomos sarados. Quando nascemos, já nascemos com uma escolha, amado. Estava em casa e isso foi, saltou os meus olhos de tal forma. Amados, quando eu e você, e a gente já sabe disso, mas particularmente para mim foi algo diferente hoje quando estava lendo. Quando nós nascemos, nós não tínhamos escolha. Quando uma criança está nascendo nesse exato momento, ela não tem uma escolha a tomar. Já foi tomada uma escolha por ela em Adão. Adão já escolheu por ela. Ou seja, nós não tínhamos como tomar uma escolha. Quando nós nascemos, nós já nascemos com uma escolha que não foi feita por nós. Essa escolha não foi feita por nós. Mas agora, que nos tornamos com essa consciência que Jesus já levou, que Jesus já fez, que Deus já enviou esse Jesus. Agora, com essa consciência, eu posso escolher. Eu posso escolher. Agora, em Jesus, eu escolho. Eu escolho, esse é o terceiro ponto. Eu escolho. Em Jesus. Eu recebo uma herança agora. E essa herança é do último Adão. Eu renuncio toda a herança do primeiro Adão. E agora eu escolho a herança do último Adão. Agora eu escolho a herança de Jesus. Agora eu escolho somente aquilo que vem do Pai como perfeito. Não mais continuo escolhendo algo terreno, algo que vem daquele que é limitado. Não, eu escolho algo que é perfeito. Escolho em Jesus. Hoje é eu quem escolho. Hoje já não é mais um homem terreno que escolhe por mim. Não, hoje eu escolho. Hoje eu escolho a herança do último Adão. Quando eu escolho esse último Adão, eu escolho pelo que é de Deus. Eu escolho pelo espiritual. Eu não escolho mais pelo terreno. 1 Coríntios 3:21 diz assim:
Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês. Não se glorie nos homens, a Bíblia diz, você já tem tudo. Ou seja, não se glorie na sua capacidade, você já tem tudo. Não se glorie no seu próprio entendimento, você já tem tudo. Não se glorie na sua força, você já tem tudo. Não se glorie no seu suor, você já tem tudo. É isso que a Bíblia está dizendo ali. Ninguém se glorie em homens, não se glorie em você mesmo. Não, você já tem tudo. Você já tem tudo. 1 Coríntios, capítulo 15, 46 e 47, diz assim: não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele veio o espiritual. Depois dele. Ou seja, para o natural, nós já vivemos sem a possibilidade de escolha, mas para o espiritual, é eu quem escolho. Para o espiritual, eu posso escolher. Quando eu vivia naturalmente, quando eu nasci, continuei vivendo naturalmente, até que Jesus chegasse na minha vida, eu já tinha escolha para mim. Eu não tinha escolhas, eu já tinha as escolhas todas formadas para mim. Mas para o espiritual, eu posso escolher. Amados, para o espiritual, não é eu quem vou escolher para você. Não é você que vai escolher para mim. Não é? Amados, o que nós temos ouvido nesses dias, para uma vida mergulhada em Deus, o Dude não vai chegar em mim e dar uma chacoalhada e me jogar lá para mergulhar. Não vai, amados. Eu já tenho tudo. E eu tomo posse disso. E mergulho. Ou seja, eu entendo que eu tenho tudo e mergulho. Por quê? Porque lá é melhor. Com Deus é melhor. No espiritual é melhor. Nas regiões celestiais é melhor. Sem dor é melhor. Sem fraqueza é melhor. Sem enfermidade é melhor. É melhor. Isso não é eu quem vou escolher para você. Não é você quem vai escolher para mim. Eu escolho para mim isso. Eu escolho hoje mergulhar, eu escolho hoje viver com esse último Adão e não permanecer com o primeiro Adão. Eu escolho viver espiritualmente, por quê? Porque eu sou uma pessoa espiritual. Eu sou uma pessoa espiritual. Você é uma pessoa espiritual. E todos os dias você pode escolher viver espiritualmente. São escolhas, amados. Quando eu escolho pelo último Adão, eu escolho espiritualmente. Quando eu escolho pelo último Adão, eu agora já não sou mais um homem terreno, mas sim um homem espiritual. E como um homem espiritual, eu vivo espiritualmente. Agora não mais com a herança daquele que é do pó da terra, do terreno, mas agora eu abraço a herança do último Adão, daquele que é dos céus. Daquele que é dos céus. Ou seja, né? Nós já ressuscitamos com Cristo, já não pensamos mais no que é da terra, mas sim nas coisas dos céus. Se você já ressuscitou, se eu já ressuscitei com Cristo, eu já não me prendo nas coisas terrenas, mas eu penso naquilo que é do alto. Por isso a nossa alegria não é terrena. Amados, não queira ficar alegre olhando para as coisas aqui da terra, você só vai se frustrar. Não tem como algo espiritual se basear em algo natural e querer um resultado espiritual. Não tem como. Não há como. Por isso a nossa alegria, ela não é terrena. Por isso a nossa paz não é terrena. Por isso o seu humor não está vinculado às circunstâncias do dia a dia.
O meu humor não pode estar vinculado às circunstâncias do dia a dia, daquilo que me rodeia aqui, daquilo que está próximo a mim aqui, onde eu estou pisando aqui na terra, algo terreno. Não, o seu humor é contagiante e leva as pessoas a pensarem assim: o que ele tem? O que ela tem? Não vejo essa pessoa triste, desanimada, não reclama, não vejo sendo derrotado. O que é isso? Aí eu penso, como enxergar coisas que são naturais, que são da terra, coisas terrenas, em mim e em você, que somos espirituais? Ou seja, nós vivendo espiritualmente, como pessoas espirituais, as pessoas terrenas, elas não vão entender. Mas você pode apresentar a ela. Mas você pode mostrar a elas. Assim como você recebeu para você, que é gratuito, que é graça, a pura graça. Você não pagou nada por Jesus. Alguém pagou aqui alguma coisa por Jesus? Jesus tem algum valor? De 1,99, ou de 1 milhão, ou de milhões? Não, ninguém pagou nada por Jesus. E você pode fazer com que essa pessoa se torne uma pessoa espiritual. Se você entender isso no seu espírito, se eu crer nisso no meu espírito, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Se eu crer nisso, eu não vou ser atingido, amado. João 17:18 diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, em todo tempo, Deus estava ali com Jesus. Em tudo que Jesus executou ali, Deus estava com ele. Deus não permitiu que nada acontecesse que fosse trazer uma falta a Jesus, ou que fosse acontecer alguma falha e que algo não desse certo. Não, Deus sempre permaneceu com seu Filho. Deus sempre permaneceu. Em todo tempo Deus estava com Jesus. Deus é quem sustenta. A fonte é Deus. Nós somos enviados por Deus para uma obra na terra. Assim como Jesus foi enviado, nós estamos aqui na terra porque fomos enviados para uma obra. É por isso que nós estamos aqui na terra, amados. É por isso. Somos pessoas espirituais. Por isso, a nossa alegria não é da terra, a nossa paz não é produzida, gerada aqui na terra. Não espere você estar de repente, sei lá, meio para baixo e começar a usar da sua força procurando como ficar alegre, como voltar à alegria. Aqui, buscando aqui, não tem como, amado. Você é espiritual. O espiritual é acionado espiritualmente, não naturalmente. O espiritual não é acionado por coisas terrenas. A alegria é algo espiritual, não é terreno. A paz é algo espiritual, não é terreno. O amor é espiritual, não é terreno. Então não tem como você acionar essas coisas, não tem como você acionar isso naturalmente, não tem como. Não tem, é espiritual. Somos pessoas espirituais. Por isso, a nossa glória não é terrena, a nossa esperança não é terrena, a nossa conquista não é terrena, a nossa herança não é terrena. Não é. Nós somos seres espirituais governando a terra, influenciando a terra, manifestando o reino de Deus. Porque agora em Cristo Jesus, eu e você voltamos a ser reis e sacerdotes. Em Cristo Jesus. Em Adão nós não éramos mais. Em Cristo voltamos a ser. E Deus não precisou mudar de plano. Deus continuou com seu plano. E hoje nós somos família de Deus. Hoje nós somos a família de Deus.
O plano de Deus se cumpriu, amados. O plano de Deus não vai se cumprir. O plano de Deus se cumpriu. Hoje, Ele olha para nós e vê a sua família. E aí? Que tal se a gente aumentar cada dia essa família? Que tal se a gente transbordar aquilo que está transbordando em nós para aqueles que ainda não são da família de Deus? Que tal se nós levarmos aquele que aceitou se entregar completamente para que o plano de Deus se cumprisse? Jesus, é esse Jesus que as pessoas precisam. É esse Jesus que vai transformar essas vidas que ainda não faz parte da família de Deus. É esse Jesus. Nós somos espirituais e a nossa herança é celestial. Amém, amados? Vamos nos colocar em pé, por gentileza? Fechem seus olhos, por favor, e repita assim comigo. Eu recebo a herança dada pelo último Adão, que é Jesus Cristo, o Nazareno. Eu recebo toda a saúde, venha sobre a minha vida, que toda ousadia venha sobre a minha vida, toda abundância venha sobre a minha vida, toda conquista venha sobre a minha vida, toda alegria venha sobre a minha vida, toda justiça venha sobre a minha vida, toda vida abundante venha sobre a minha vida, todo amor venha sobre a minha vida, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha vida. Espírito Santo, por gentileza, declaro nessa hora, Espírito Santo, por gentileza, nos conduza, por gentileza. Não queremos que essa família pare, mas a família de Deus, ela só avança. A família de Deus, ela só cresce. A família de Deus só multiplica. Por isso nós precisamos a cada dia, Espírito Santo, por gentileza, que o Senhor seja aquele que nos conduz a cada dia, que nós possamos a cada dia escolher aquilo que o Pai deseja, assim como Jesus escolhia fazer a vontade do Pai, que nós possamos nesses dias escolher fazer a vontade do Pai. E é o Senhor em nós, Espírito Santo, quem faz com que isso aconteça. Por isso, por gentileza, Espírito Santo, que o Senhor em nosso espírito venha a cada dia a nos conduzir. Nós declaramos que não é a nossa alma, que não é a nossa carne quem governa, mas é o Senhor, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, é o Senhor. Talvez você que nos visita, não precisa abrir seus olhos, mas talvez você que nos visita, ou você que nos acompanha pela internet, talvez você não teve essa escolha ainda pelo último Adão, por Jesus Cristo, o Nazareno. Talvez você ainda não deu aquele passo, não fez aquela escolha. Senhor Deus, é o Senhor Jesus, é o último Adão, é este que eu quero. Eu não quero permanecer no primeiro Adão,
Eu não quero permanecer numa vida de pecado, numa vida que me condene, numa vida que me jogue para baixo, numa vida que não faça com que eu consiga enxergar vitória. Mas não por sua culpa, amados, não por sua culpa. Um lá atrás escolheu por você, mas hoje é você quem escolhe o último Adão. Hoje é você quem escolhe a Jesus Cristo. E o diabo não vai conseguir impedir com que você escolha Jesus Cristo, porque você é livre para ter essa escolha. Em nome de Jesus. Se você ainda não escolheu Jesus Cristo como teu único e suficiente Senhor, Salvador da sua vida, se você ainda não escolheu esse último Adão, se você ainda não escolheu o perfeito, que é Jesus, faça um sinalzinho com a sua mão. A igreja está com os olhos fechados, está orando. Você é livre, amado, para declarar Jesus Cristo. Você que nos acompanha pela internet também, você é livre para declarar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para declarar Jesus Cristo como seu último Adão. Você é livre para escolher viver com Deus. É livre, amado. Eu vou fazer uma oração, e se assim você desejar, pode repetir assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora, eu declaro que o Senhor é o meu Salvador e Senhor. A partir deste momento, eu declaro que só o Espírito Santo pode me conduzir a partir deste momento. Eu não quero mais uma vida de condenação no pecado com o primeiro Adão, mas eu quero, a partir de agora, somente Jesus. E é essa escolha que eu tenho neste momento. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Espírito Santo, muito obrigado por escolher habitar em mim e ser aquele que me conduz em toda a vontade do Pai. Pai Celestial, muito obrigado. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus.